Olá, sejam bem-vindos ao canal. A Mesopotâmia é a região entre os rios Tigre e Eufrates, no atual Iraque e arredores, berço de várias civilizações antigas. Hammurabi foi o sexto rei da primeira dinastia babilônica, governada aproximadamente entre 1792 e 1750 a.C. Na época, o império abrigava diversos povos com diferentes costumes, línguas, tradições, o que demandava regras comuns para assegurar a ordem e justiça. Vamos lá, o que é o Código de Hammurabi? O Código de Hammurabi é um conjunto de leis escritas, gravadas em pedra de diorito, considerado um dos mais bem preservados da antiguidade. Tinha originalmente 281 preceitos ou leis, embora algumas fontes citem 282 cláusulas. Uma delas, em específico a cláusula 13, foi omitida ou excluída por superstição. A escrita cuneiforme, a língua Cádia, visava tornar as leis públicas conhecidas para os habitantes do império. Sobre a estrutura, características e princípios do texto, era basicamente o princípio da lei de talião, que é olho por olho e dente por dente. Ou seja, o que significa essa lei de talião? Punições proporcionais ao crime cometido. Então, se alguém mata, deveria morrer. Basicamente isso, a lei de talião. A aplicação dessa lei também sofreu bastante influência da divisão da sociedade. Então, a sociedade é dividida em, no topo, Awilum, que são homens livres, proprietários de terra, Muskeno, que é a classe intermediária, e Wardon, que são os escravos. Os temas abrangidos nesse código eram direito civil, ou seja, família, casamento e herança, direito penal, propriedade, comércio, trabalho, escravidão, delações, contratos, falsos testemunhos, etc. Vou dar alguns exemplos. Se um construtor edifica uma casa que desaba, causando a morte do proprietário, o construtor será condenado à morte, ou seja, ele vai morrer. Leis diferentes para delitos dependendo da classe social. Pena para quem agride alguém da classe superior será mais severa. Então, se um escravo bater em um escravo, vai ter a sua pena proporcional. Agora, se um escravo agredir alguém de classe intermediária, essa pena é ainda mais severa. Tá, mas qual o propósito e a motivação para criar esse código de leis? Bom, Hammurabi buscava unificar juridicamente o Império Babilônico, tornar as leis mais claras e constantes, reduzindo as arbitrariedades. O código afirmava que o rei governava com o mandato dos deuses, que lhe deram sabedoria, poder para julgar, protegendo os mais fracos, órfãos e viúvas. Tornar público o que antes era costume oral ou decisões locais, de modo que houvesse uma norma válida para todos os sujeitos do império. Vou dar mais alguns exemplos da lei. Exemplo de lei penal, por exemplo. Se alguém acusar o outro sem provas, pode sofrer penalidades graves. Ou em outro caso, se for provado, o acusador, eles vai ser punido. Artigo que trata de construção. O construtor deve garantir segurança. Se a casa na qual esse construtor cair, causando a morte, o construtor também vai pagar com a vida. Bom, leis relativas à família, casamento e herança. Dever do homem prover os filhos, conduta da esposa, etc. Do ponto de vista moderno, os dias de hoje, muitas penas parecem severas ou até desproporcionais, principalmente para delitos que hoje em dia seriam resolvidos de maneira diferentes, de maneiras não tão violentas.
A aplicação variava conforme o status social, que hoje em dia também seria injusto sobre a perspectiva da igualdade. E nem todas as leis se baseavam no talião, havia muitas. Compensação, distinção de gênero, de posição, de classe, etc. Essa lei ela foi descoberta no ano de 1901 em Susa, que hoje em dia é o atual Irã, por uma expedição francesa liderada por Jacques de Morgan. Hoje esse código está no Museu de Louvre, em Paris. Esse código ele serviu como base para o pensamento jurídico posteriores, para concepções de lei escrita, justiça pública, direito penal, e influenciou códigos posteriores. A ideia de que existem leis escritas e acessíveis com aplicação previsível é central em estados de direitos modernos. A noção de proporcionalidade de pena, que uma punição deve se corresponder ao delito, tem ecos até no direito contemporâneo. E também serve como referência educativa, porque entendemos como funcionavam as sociedades antigas, suas desigualdades, aspirações de justiça, bem como também seus próprios limites. Então, basicamente, o Código de Hammurabi foi uma inovação notável da antiguidade, um primeiro passo para organizar sociedades complexas, estabelecer regras permanentes e afirmar que o poder deva estar atrelado à responsabilidade para com todos. Apesar dos valores diferentes da época, seu estudo nos ajuda a compreender como a lei, a justiça e a moral evoluíram com o tempo também.